paz de Cristo Jesus. Bom dia, irmãos, bom dia, irmãs, tudo na paz, né? Então, dia 28 de setembro de 2024, são exatamente agora aí 3h15 da madrugada, né? Hora de nós fazermos aquele devocional, aquele friozinho gostoso da madrugada, né? E a passagem de hoje, irmãos, ela está lá no livro de Efésios 2, somente o verso 10. Efésios 2, somente o verso 10, tá? Vai dizer assim: Pai do Senhor, tudo bem, Luciana? Espero que você esteja bem, minha irmã. Efésios 2, 10 vai dizer: somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou de antemão. Vou repetir: somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou de antemão. Deus te preparou ou preparou de antemão as suas obras, irmãos e irmãs. Deus já preparou. E meditando um pouquinho sobre esse verso agora há pouco, o tema que eu cheguei seria vida que importa. Vida que importa. Quando você aprendeu como deveria chamá-la, você já estava mergulhado, né, até o pescoço nela. E quando eu falo mergulhar até o pescoço nela, quando eu falo que você aprendeu como deveria chamá-la, eu falo nada mais, nada menos do que da vida, né? Ninguém, né, no mundo tem a mesma vida do que você. Ninguém. Você é único, você é única. Você jamais vai sair pela rua ou por onde quer que vá, ou por onde quer que você vá, e vai trombar consigo mesmo, bater de frente, esbarrar, andando na rua, né? Jamais você vai encontrar alguém com aquela mistura que nós costumamos dizer, né, exata de amor, com aquela mistura exata de anseios que você tem. Amém? Mas essa vida que você tem, eu queria dizer para vocês, meus irmãos e minhas irmãs, que ela está correndo, e correndo muito rápido. A cada momento voa. E se nós não prestarmos atenção nesse correr, nós vamos ver que essa vida, que é o que importa, ela está passando bem na sua frente, ela está passando por você, né? Algumas pessoas, eu diria que não se incomodam com esse tipo de pensamento, de que a vida ela está a cada dia passando de maneira mais rápida, porque essas pessoas, elas apenas, como é que eu vou dizer, elas se arrastam, vamos dizer assim, né, pelos dias, né? Elas, sem erguer os olhos, elas não conseguem olhar para cima e ter essa visão
de que os dias eles estão passando a cada dia mais rápido. Elas morrem, né? E jamais se perguntam por quê, ou jamais se perguntaram por quê. Mas eu creio nessa madrugada que você não é uma dessas pessoas, que para você, eu creio, não basta viver bem, porque você, né, como diz o verso, somos criação de Deus realizada em Cristo Jesus para fazermos boas obras, as quais Deus preparou de antemão. Então eu entendo que você quer fazer o bem, que você quer que sua vida seja importante, ou que ela se importe com você, que você quer viver de modo a deixar o mundo orgulhoso da sua vida. E aí eu pergunto, como que o mundo, esse mundo que nós vivemos, ficaria orgulhoso da vida que você tem levado? Um mundo onde as facilidades são tão grandes, onde cada vez mais nos diz que devemos praticar menos obras, devemos amar menos ao próximo, devemos amar menos a nós mesmos e amar cada vez mais o que o mundo nos mostra a cada momento. Como fazer isso? Todos nós, irmãos e irmãs, recebemos de Deus todos os dias. Você está recebendo nesse momento a oportunidade de ser e de fazer a diferença no momento de dificuldade. Mas esse momento de dificuldade não é algo peculiar ou não é algo restrito seu. É um momento de dificuldade onde você estende a mão para um irmão seu, para uma irmã sua. É onde você faz a diferença em meio ao caos que o mundo se encontra. É onde você consegue ser luz, como a palavra de Deus vai dizer, lâmpada para os meus pés, luz para os meus caminhos. Ou seja, aonde você pisar, você vai ser luz. Aonde você estiver, aonde você seguir, você vai ser luz. Porque a luz de Cristo vai brilhar em você. Percebem? Conseguem me entender? A diferença de quem está vendo os dias passarem e de quem está passando os dias praticando boas obras. Todos nós, irmãos, como eu disse, recebemos essa oportunidade de fazer essa diferença no momento da dificuldade. E aí eu me pergunto, e se isso realmente acontecesse na sua vida? Hoje, qual seria a sua atitude? E se nós inundássemos o mundo de esperança? Essa palavra, esperança, que o inimigo tanto tenta nos roubar todos os dias. Ele tenta nos roubar os sonhos, a esperança, o sono. Ele nos traz medo, ele nos traz insegurança, mas nós nos esquecemos, como diz o verso de Efésios, que nós somos criação de Deus, realizada em Cristo. Querem maior mérito do que esse?
Somos criação de Deus realizada em Cristo Jesus, para que nós possamos fazer boas obras. O que eu quero te dizer, minha irmã, meu irmão, é que não adianta nessa madrugada, ou quando você for ver esse vídeo ao amanhecer, ou durante o dia, ou ao anoitecer, você olhar para si e dizer: mas eu tenho 30 anos de igreja, olha, eu congrego nessa igreja há 20 anos, eu sou chefe de ministério, eu sou líder de departamento, sabe? E assim, a minha fé é inabalável, sabe? As pessoas chegam até mim porque eu sou um exemplo de fé. Mas eu queria dizer para você que, por mais que você esteja completamente cheio de fé, a fé sem obra é morta. Na hora em que o nosso Deus mudar o que Ele vem sendo hoje para nós, hoje Ele ainda nos permite, hoje Ele nos diz que a porta ainda está aberta, que o acesso a Ele ainda está liberado, que o acesso a Ele ainda pode ser feito através de um privado. Entre no quarto, feche a porta, chegou a hora de falar, de conversar com Deus, que o acesso a Ele ainda pode ser através de um peniel com Deus. Mas vai chegar um momento em que esse acesso ele não vai existir mais, não vai ter mais a palavra para você se basear. E aí eu pergunto, em que você vai estar estabelecido? Na sua fé? A sua fé será o suficiente para te levar a que Deus diga para ti que você vai viver no reino de Deus para toda a eternidade ao lado dele? Será a sua fé capaz de fazer isso? Diante do coração de Deus, diante da visão de Deus? É forte, meus irmãos, é forte. E se, eu estou no e se, né? Eu estou no e se. E se, nós preenchêssemos cada cantinho da terra, né? Desse mundo de esperança. E se nós preenchermos cada cantinho dessa terra com a vida e com o amor que Deus nos dá em abundância. Lembrando que somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras. Fomos criados, irmãos e irmãs, por um grande Deus, para realizar coisas grandes. Deus quer de nós grandes obras. Deus quer de nós e espera de nós grandes obras. Deus espera de nós perseverança, resiliência, amor próprio, amor ao próximo, benignidade, amabilidade. Deus espera de nós os frutos do Espírito. Você tem aplicado o fruto do Espírito na sua vida diariamente? Você tem amado ao próximo? Você tem realizado obras? Você tem sido um missionário ao disseminar a palavra de Deus, em falar de Deus na sua igreja, em falar... Peraí, pastor, falar de Deus na minha igreja? Eu não preciso falar de Deus na minha igreja tem pastor, tem... Todos nós, irmãos, chegamos a um tempo em que
estamos deixando de ser simplesmente membros na nossa igreja templo, né? Porque tem a nossa igreja templo e a nossa igreja corpo, né? Como Paulo bem disse, e foi muito feliz ao fazer essa comparação. A nossa igreja templo, onde nós vamos estar em comunhão com os nossos irmãos, onde nós vamos ceiar com os nossos irmãos, né? Ela necessita dessa restauração, dessa renovação. Ela necessita que você seja um discípulo de Deus. A igreja, ela necessita que hajam discípulos para que haja continuidade do que há hoje na igreja. Então, se você hoje é um missionário na sua igreja, você precisa discipular pessoas para que essas pessoas venham a ser futuros missionárias e missionárias. Se você é um diácono na casa do Senhor, você precisa discipular pessoas para que venham em breve existirem futuros diáconos ou diaconisas na casa do Senhor. Entende que você é um discípulo para Deus, não mais um membro qualquer para Deus? Você não é mais do ministério do banco. O ministério do banco é aquele no qual você entra pela igreja, você senta no banco, ouve a palavra, é abastecido, dá glória a Deus, aleluias. Você é curado quando o pastor ou quem está ministrando a palavra libera a palavra, profetiza a cura naquele momento. Você é salvo, você é liberto. E quando o pastor diz que vai impetrar a bênção apostólica, você estende as mãos, recebe a bênção apostólica e segue para sua casa. Essa é a grande diferença, irmãos. Nós fomos chamados para uma grande obra. E essa grande obra, ela já começou. E começou não só dentro da sua igreja como templo. Começou a partir do momento em que você abre os olhos todos os dias e diz: Deus, obrigado pela sua misericórdia, Deus. Obrigado por me permitir abrir os olhos por mais um dia. E dali você começa a trazer, né, para si, né, esse momento devocional com Deus que nós devemos ter todos os dias, que é ter Deus no centro. Deus precisa ser o primeiro em nossas vidas, todos os dias. Quando nós acordamos, o primeiro ato que devemos ter é esse contato imediato com Deus. É termos um particular, um PV, né, como está na moda, com Deus, um privado com Deus, ter um devocional com Deus, ter um Peniel com Deus, ter um momento de separação com Deus, porque este é o significado do Peniel. É quando nós separamos, somos separados para poder ter um particular com Deus. E isso, ao longo do tempo, isso vem se perdendo, porque quando nós acordamos, a primeira coisa que fazemos é desligar o despertador, muitas das vezes, que hoje em dia já não é mais como antigamente no relógio, é o despertador no celular, e automaticamente esse despertador no celular nos desperta a pegar o celular e olhar se tem alguma mensagem no WhatsApp, se chegou uma mensagem no Instagram, se tem alguma mensagem no X, né, ou no Twitter, não sei, ou se tem alguma outra mensagem que possa ter chego. Peraí, deixa eu só dar uma olhadinha. E essa olhadinha, irmãos, é que tem tirado muitos do foco principal, que é Jesus. É que tem tirado muitos do foco, que é discipular pessoas.
Porque para que eu venha a discipular pessoas na minha igreja, eu preciso estar pronto e apto a manejar a palavra de Deus. Eu preciso não só entender, porque a Bíblia, ela não é meramente um livro, ela não é meramente um livro, ela não é meramente uma história em quadrinhos, né? Não é meramente um jornal. A Bíblia, ela é um livro, e como todo livro, ele precisa ser lido e meditado. Você precisa meditar sobre a palavra de Deus, para que você possa cumprir um processo de que a palavra de Deus você vai ler, você vai meditar, e de que você em breve vai fazer uma prova, e de que você precisa ser aprovado nessa prova. E se você não ter um bom manejo da palavra de Deus, fatalmente você não vai conseguir ser aprovado nessa prova. Entende, irmãos? Então, eu repito, Deus, ele tem um plano para você. Deus tem um plano para mim. Deus tem um plano que é único para cada um de nós. E um plano grande, um plano com excelência, porque tudo que vem dele é bom, perfeito e agradável. Ou seja, é ótimo. Você consegue enxergar isso? Irmãos, não se preocupe ou não se preocupem, sabe? Ele está esperando você descobrir que você é criação de Deus, realizada em Cristo, para fazer grandes obras. Então te convido nessa madrugada a ficar de olhos abertos, ficar preparado. Eu te convido a orar a Deus, porque Deus, ele não desperdiça a sua criação, porque ele pagou um grande preço, um valor muito grande, para que você pudéssemos estar aqui nesta terra, até que ele venha novamente levar a sua igreja. Fomos pagos, fomos salvos ao custo, ao preço de um sangue que foi derramado na cruz, com sofrimento, com dor. Mas não entendemos que isso tudo foi para que nós possamos fazer o que ele nos pede, obras, boas obras, que nós possamos fazer e disseminar o ID, coisa básica que ele nos pede, né? Ele não vai despertar a pessoa que se chama você. Ele simplesmente, nessa madrugada, ele diz que você é criação de Deus, realizada em Cristo, para fazer boas obras. E aí eu completo, as quais Deus já preparou de antemão. Isso não sou eu que estou dizendo, irmãos. Carta de Efésios 2, somente o verso 10. Então, até quando nós vamos esperar que, além de chuva, algo diferente caia do céu? Do céu, irmãos, não cai salvação. Do céu, irmãos, não cai milagre. Dos céus, irmãos, não cai cura, não cai salvação, não cai libertação. Do céu, simplesmente
o que vai cair é chuva, chuva seródia. Do céu o que vai cair e o que precisa cair é a nossa ficha, entre aspas, para que nós possamos entender que nós fomos chamados para uma grande obra. E como a palavra de Deus vai dizer também, quando nós colocamos a mão no arado, não podemos fazer como a mulher de Ló, simplesmente olhar para trás, porque o nosso alvo ele não está atrás de nós e nem está aos nossos lados. O nosso alvo está à nossa frente. O nosso alvo se chama Jesus Cristo, que naquela hora, naquele momento em que ele deixar de ser este Deus que nos espera, nos aguarda de portas abertas para poder nos redimirmos dos nossos pecados, para poder falar com Ele dos nossos pecados, nos arrependermos dos nossos pecados. Não vai ter mais tempo quando chegarmos no grande momento em que Ele abrir o seu pergaminho e começar a ler o seu pergaminho, e você vai chegar para Ele e vai dizer: mas Deus, olha, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu tinha 30 anos de ministério, Deus, sabe? Eu era considerado na minha igreja, eu era considerado uma coluna na minha igreja, eu era um exemplo para os jovens, eu era um exemplo para o meu ministério. E aí Ele vai te perguntar: e as suas obras? O que você fizeste para o meu reino? Repare, irmãos, como isso é muito sério. Isso te conforta ou isso te assusta? Se te conforta, eu te convido a que não se permita entrar na zona de conforto, porque a zona de conforto ela traz esse comodismo. Agora, se isso te assusta, ainda há tempo de você dar início para o que Deus te chamou, como em Efésios 2:10. Ainda é tempo de você fazer as obras dele. Ainda é tempo de você, aos 4 cantos desse estado, desse país, não importa. Aí você vai me dizer: mas eu não tenho chamado missionário, eu não tenho chamado de missionária. Mas você tem um chamado que está na palavra de Deus, que é fazer o ide por todos os lugares, por todos os locais, por toda a terra. E praticai a palavra de Deus. Então, nessa noite, eu deixo essa palavra de despertamento aos irmãos e às irmãs. Nós possamos despertar enquanto ainda é tempo, enquanto Ele nos permite entender que é preciso fazermos boas obras. É preciso que nós estejamos conectados com Deus. É preciso que nós realmente estejamos cientes que somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos não só boas, mas boas e grandes obras. Amém? Então eu queria deixar esse convite a todos vocês. Queria que vocês pudessem refletir sobre isso e pudessem avaliar. Eu tenho ido só ao meu templo, que muitos já tomam posse, do templo. Eu tenho ido só ao meu templo e eu tenho feito obras, sabe? Olha, a minha fé é transbordante. A minha unção
Nós. Quem passa por mim chega a sentir o arder do Espírito Santo em mim. Deus, Ele nos dá poder em nossas mãos, irmãos. Poder de cura, poder de salvação, poder de libertação. Mas, ao mesmo tempo que Ele nos dá tudo isso, Ele nos diz que nós precisamos fazer as obras de Deus. Essa é a grande verdade. Compreende? Então, eu queria deixar essa mensagem para vocês. Não sei se minha irmã Luciana, que está aqui online, se ela quer deixar alguma mensagem, quer falar sobre algo. Mas o momento, igreja, é de despertarmos. É de realmente nos atentarmos que fomos chamados, fomos alistados no exército de Cristo. E como todo bom soldado, nós precisamos estarmos prontos e preparados, revestidos com as armaduras de Deus, para fazermos boas e grandes obras. E se em algum momento você achou que você é um privilegiado ou privilegiada, que você está isento, ou que você, entre aspas, sobrou nesse alistamento, você está equivocado, você está equivocado. Esse é o único alistamento em que ninguém vai sobrar. Todos irão servir. Todos irão servir a esse exército, chamado Exército de Cristo, exército de boas e grandes obras. Então comece hoje, irmãos. Comece como você está. Mas, pastor, como é que eu começo? Eu estou sem dinheiro, sabe, pastor? Eu não estou trabalhando. Assim, eu não manejo, eu não conheço bem a palavra de Deus, sabe? Eu só sei ler os Salmos 23, eu só sei ler alguns versos. Ei, é esse verso que Deus vai te levar a alguém, vai te colocar em conexão a alguém, que naquele momento vai ser de repente a cura, vai ser de repente a salvação, vai ser de repente a libertação para essa pessoa. Ao ouvir esse verso, que você acha que é meramente um verso, que é meramente o Senhor é meu pastor e nada me faltará, deitar-me faz em pasto verdejante. Deus te chamou e Deus me chamou, Deus nos chamou para essa grande obra. Estamos alistados, somos soldados de Cristo. Amém, igreja? Amém, irmãos? Amém, irmãs? Então essa mensagem que eu queria deixar, mensagem que o Espírito de Deus falou comigo nesta madrugada, que nós possamos refletir durante este sábado, durante esse final de semana, e que nós possamos procurar a nossa igreja, templo, quando lá estivermos, e podem ter certeza que existe muito a ser feito do que o ministério do banco. Fujam desse ministério do banco. Fujam. Existe um ministério chamado o ministério do servir. Eu sirvo para limpar a minha igreja. Eu sirvo para ajudar na cantina. Eu sirvo para ajudar na recepção. Eu sirvo para... Olha quantas coisas.
abram mão do ministério do banco. Esse ministério do banco não traz salvação. Esse ministério do banco está te enfadando, te enchendo de fé, mas no grande dia você vai murchar, porque quando Deus te perguntar, e suas obras? Amém, irmãos? Fique com Deus, que Deus lhe conceda uma madrugada abundante de sonhos, de esperança renovada, de que você possa ter a certeza, a convicção de que você é um soldado, uma soldado de Cristo Jesus, prestes ou pronto, preparado para cumprir essa missão, para cumprir essa grande obra. Amém? Fiquem com Deus. Até amanhã, se assim Ele nos permitir. Até a próxima.